E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui, eu, Joyce Hasselman, para nossa conversa ao vivo, diretamente aqui, da salinha do escritório da minha casa. Eu avisei um pouco mais cedo que a gente ia conversar e pedi para vocês encaminharem algumas sugestões, né, de assuntos para a gente bater esse papo. E eu separei aqui alguns assuntos e alguns aí dos internautas, alguns nomes de internautas para a gente conversar. Pois muito bem, o Júlio Silva, o Fabrício Concurseiro, a Helena Mariano e uma série de internautas aí me pedem para falar sobre o caso do FHC. Bom, a gente viu o que aconteceu hoje, né? A ex-amante de Fernando Henrique Cardoso, porque é esse o nome mesmo, ela foi amante de Fernando Henrique Cardoso, né? Durante um período aí de 6, 7 anos. Resolveu aparecer agora e dizer a tal da Miriam Dutra, né, que é jornalista, que olha, porque ele me mandou dinheiro por uma empresa, e já já vou contar para você detalhes dessa história. O Marcelo Luiz, a Vera Neri e mais um catatal aí de internautas me pergunta sobre a manobra do Lula. Eu comentei ontem já para vocês, mas a coisa ainda se desenrola hoje, a manobra do Lula para fugir aí dos depoimentos. O Renato Barros me pergunta se houver impeachment ou cassação, o que acontece com o Brasil? E o Alex Bastos me pergunta sobre a manobra do PT lá no TSE, aquela coisa de dizer que o PSDB está usando o TSE como aí um instrumento eleitoral, esse bobajão, esse besterol aí do Partido dos Trabalhadores, da Dilma e daquela renca que acompanha aí a presidente da República. Eu vou comentar tudo isso, mas eu abro essa conversa primeiro agradecendo para você que está chegando, hoje tem tanto de gente aí, obrigada pela companhia, 11 e tanto da noite, né, gente? Pra gente terminar o dia batendo papo, isso é bom demais, mas acho que a grande frase do dia é: se manda, Dilma, sai da presidência da República. Como diz a molecada, vaza, some. A presidente Dilma está acabando com o nosso Brasil, com a nossa nação. Hoje, a gente teve números da retração da economia, eu comentei um pouco mais cedo, se você não viu esses números, dá uma espiadinha. Se você não viu esse comentário, dá uma espiadinha. Isso foi ali por volta das 11 da manhã. Dados aí do Banco Central que mostram que o Brasil andou para trás, que o Brasil encolheu, que todo mundo empobreceu. Então, camarada, se você tá com dificuldade para pagar sua conta, se tá difícil pagar o aluguel, se você não tá conseguindo direito colocar lá gasolina no carro, teve que vender o carro. Tá difícil pagar o jantar no fim de semana, não dá mais. Tá tendo que comer em casa? Tá complicado? A mensalidade da escola do filho atrasou? Teve que tirar o filho da escola particular e agora você colocou aí a criança na escola pública? Tá difícil a vida? Agradeça a presidente Dilma Rousseff, ao ex-presidente Lula e essa canalhada, né, que está em torno deles fazendo uma para destruir a economia brasileira. Estamos pobres agora, ficaremos mais pobres no ano que vem e mais pobres ainda no próximo ano. Lamentavelmente, dos grandes economistas, é assim que esse PT tem destruído a nação brasileira, a economia brasileira, a política brasileira. Então nada melhor do que dizer: se manda, Dilma, vai embora, mostre que é um pingo de decência e largue essa cadeira que não pertence à senhora. A presidência da República não pertence à senhora. Essa conversa fiada de que, olha, veja bem, eu ganhei a eleição, já ficou para trás há muito tempo, por uma coisa muito simples, gente. Já existe uma ação no TSE e já há provas encaminhadas pelo juiz Sérgio Moro que mostram que teve dinheiro sujo na campanha, que a campanha foi na mão grande, a eleição foi na mão grande. Há uma possibilidade de haver a nulidade dos votos que foram destinados à chapa PT, PMDB. Olha o tamanho da encrenca que a gente está vivendo. Então, para abrir essa história, tchau, Dilma, o país está ladeira abaixo. Gente, emendando nessa história do país ladeira abaixo, você sabe que enquanto a gente amarga os números da economia, a retração do país, que é uma prévia do PIB, né, a riqueza, né, do país, a gente, ao mesmo tempo, vê aí no Palácio do Planalto aquela gente que não tem noção da realidade, ou se tem de propósito, comemorando aí a vitória do Leonardo Pisciani, o Leonardo Pelegão, Pisciani Pelegão, aquilo que eu comentei com vocês aqui ontem. E como é que pode, no momento desse, está numa situação dessa, em que a gente
o empobrecimento das famílias. Gente, quantas famílias nós temos visto? Basta você dar uma olhada, que saíram de suas casas e estão morando em barracas porque não tem mais condição de pagar o aluguel, porque pai perdeu o emprego, porque mãe perdeu o emprego e porque não se consegue mais emprego assim nesse país, né? A coisa tá complicada, a coisa tá difícil, famílias estão nas ruas, enquanto isso, aquela corja comemora essa vitória de pirro, né, que aconteceu ontem lá na Câmara dos Deputados. Avisei para você que essa liderança aí do Leonardo Pisciani do PMDB não é uma vitória de Dilma, né? Só uma doida imaginaria que seria uma vitória. É uma derrota de Eduardo Cunha, mas não é uma vitória de Dilma Rousseff. São coisas muito diferentes, uma coisa nada tem a ver com a outra, tá, minha gente? Mas enquanto isso, enquanto eles comemoram essa vitória, a turma radical do PT resolveu aí fazer uma reuniãozinha hoje, bater um papinho para saber como é que o PT vai se comportar agora que o Pelegão é o manda-chuva aí do PMDB. E como é que o PT vai se comportar? Vai se comportar como tem se comportado, a grande maioria do partido, com fogo amigo, se é que a palavra amigo cabe aí para essa turma do PT. Já resolveu jogar por água abaixo a reforma da Previdência, que era talvez um dos poucos pontos decentes ali a serem discutidos no Congresso Nacional, deram um passo atrás. Olha, a gente não quer saber de reforma da Previdência, não, deixa isso pra lá, vamos deixar quebrar mesmo, né? Já tá quebrando, vamos deixar terminar de quebrar, o Brasil não aguenta, não vamos mexer nesse vespeiro. E a turma resolveu não apoiar a reforma e resolveu aí fazer um paredão para tentar salvar o ex-presidente Lula. O argumento dessa turma, isso está na imprensa hoje, é de que salvando Lula, né, a economia brasileira reagiria, né, salvando a moral de Lula. Ele tem moral, gente? Presta atenção aqui. O pessoal do PT está perguntando assim, nós vamos tentar salvar aí a reputação, né, do ex-presidente Lula. Que reputação? Que moral? Qual é a moral? Você pode me dizer. Conta pra mim aí, ó, lá, o Rodney, Cássio, o William, Irani, fala pra mim, Sueli, oi Sueli, somos todos Moro, somos todos Moro. Qual é a moral, ou a reputação, ou a honra que tem o ex-presidente Lula para essa petezada, esse bando de petralha, resolver parar de tentar fazer a única coisa que poderiam fazer pelo Brasil, que é aprovar a reforma da Previdência, e resolver que basta salvar aí a moral, a honra e a decência, que eu nem sei se o ex-presidente Lula sabe o que isso significa. Não sei se ele já leu a respeito, porque sentir mesmo é algo que a gente sabe que ele não sente, que ele não comunga desses valores. E aí larga o Brasil afundando. Pior do que isso, né? Além de resgatar a honra do ex-presidente Lula, manter Dilma na presidência para fazer com que o nosso Brasil caminhe para frente, que ganhe notas aí positivas das agências de classificação de risco, que deixe de ter o selo de caloteiro. Gente, eu vou lembrar uma coisa bem simples. Talvez a petezada de memória curta tenha esquecido, mas quem colocou o Brasil nessa furada foi a dupla Lula e Dilma. Essa dupla roubou o futuro da nação. Essa dupla afundou o país. Foi essa dupla que colocou o Brasil exatamente onde ele está hoje. Foi essa dupla que destruiu a política, a economia e a moral do Brasil lá fora. Ninguém acredita mais neste país como bom pagador. Então, manter essa gente no poder é fazer com que o Brasil continue andando para trás. Não é nem do lado, não é nem efeito caranguejo, não. É andando para trás. Aí, o Renato Barros me pergunta aqui, olha, caso haja o impeachment ou a cassação, o que acontece? Muito simples, né? O Brasil anda para frente. Imediatamente a gente começa a sair da crise. Se houver o impeachment da presidente Dilma ou a cassação da chapa no TSE, imediatamente você vai ver as ações da Petrobras dispararem, você vai ver que a Bolsa de Valores vai disparar, você vai ver que as agências de classificação de risco vão aumentar as notas do Brasil, vão tirar o Brasil dessa zona aí, que é mais que uma zona de desconforto, né? Estamos igualados aí a Guatemala, a Bolívia. Olha o que o governo PT faz por você, né, cidadão brasileiro. Aproveita e vota. Aprende a votar, pelo amor de Deus, porque a gente está vendo aí o que todo mundo colhe. Quem votou e quem não votou por ter confiado aí o seu voto no Partido dos Trabalhadores. Então, Renato, o que acontece é que o Brasil começa a sair do buraco, né? Sabe aquela historinha, né, do cavalo que foi jogado no buraco?
poder, o cavalinho vai começar a usar a terra para sair do buraco. É mais ou menos isso que vai acontecer. E o Alex Bastos me pergunta aqui sobre a manobra do PT lá no TSE. Eu comentei isso de uma maneira bem detalhada, um pouco mais cedo aqui na fanpage. Para você que não viu, sugiro que você veja, dá uma olhadinha lá. Mas basicamente, Alex, é isso, é uma manobra, né? O PT não se defendeu, o PT fez chacota com o TSE e disse: olha, o PSDB, TSE, vocês aí, ministros, presta atenção, o PSDB tá usando vocês aí, né, como manobra eleitoreira. Sim, mas e a parte que nos interessa nessa história? O dinheiro sujo da Petrobras, do Petrolão, na campanha da presidente, né? As doações, que foram doações legalizadas, mas foram doações que vieram do dinheiro roubado da Petrobras. Como é que se explica isso? Dilma, petezada, algum tesoureiro do PT preso ou solto? Alguém pode dizer o que acontece? É porque até agora foram lá e ficaram rosnando para o TSE, mas explicação que é boa, uma boa explicação, não veio. É mais ou menos como o ex-presidente Lula. Se explicar, ele não quer. Mas pagar a turma da CUT, do MST, para fazer baderna e agredir os outros, aí é bonitinho, né? Aí essa turma organiza, manda dinheiro do sindicato. Então, basicamente, o que o PT fez foi debochar do TSE, né? Mais uma vez achar que está acima da lei, né? Acusar o PSDB de uso eleitoreiro e fazer o TSE passar por um papel ridículo, né? Porque se o TSE se propõe a esse fim, então a crítica também é ao TSE. Todo cidadão tem direito de recorrer à justiça caso acredite que haja uma injustiça no meio do caminho. Foi o que o PSDB fez. E o PSDB, gente, eu já falei pra vocês, já cansei de dizer, critico bastante o PSDB muitas vezes é banana, não faz o que tem que fazer, uma oposição frouxa, poderia ser muito mais firme, o que mudaria a história desse Brasil. Mas, lamentavelmente, não é isso que a gente tem acompanhado. Sinto muito mesmo, porque a Aécio perdeu a chance aí de fazer uma grande oposição no momento em que ele aí praticamente metade dos votos do Brasil. Sinto muito, mas foi isso que aconteceu. Mas, independente de eu achar que o PSDB é mais frouxo, menos frouxo, essa é uma outra história, o PSDB tem todo o direito, como qualquer cidadão, de recorrer à justiça caso veja que houve fraude numa eleição, caso veja que houve uma injustiça. É simples assim. Não adianta latir, turma do PT, ficar nhenhenhé, ficar lá rojando. Não vai funcionar, vai ter que explicar, querendo ou não. Passando para o próximo, a história do FHC, tem bastante gente me perguntando, mas antes vamos ler aqui algumas participações. Ana Maria: vamos prender essa corja para que devolva o nosso dinheiro. O Rodolfo de Lacerda: Brasil, pátria roubada, mutilada de gente imbecil. Rodolfo. A Cris e o Rafa Miranda diz: olha, não acredito que imediatamente o Brasil volte a crescer. Haja impeachment, o Brasil está quebrado, tem um buraco. Claro que não vai ser um passe de mágica, mas toda certeza que imediatamente o mercado começa a reagir, porque a gente começa a criar confiança de novo no país. Essa é a diferença. A Elisa Kamik me diz: Joyce, um beijo de Curitiba, capital cívica desse Brasil. Beijo pra você, viu? A Ana Balista diz: olha, eu tenho receio de tudo isso, estamos vendo que ao menos que tudo isso não seja visto por pelo menos 50% da população brasileira. Gente, compartilha aí, vai compartilhando, passa para as pessoas as informações, ajude a fazer essa educação política. Quem não está envolvido com esse momento tão importante do Brasil precisa se envolver, e você pode fazer a diferença. Passe os vídeos, compartilhe, comente, fale com o seu vizinho, com o porteiro, com o pipoqueiro, com o tio do cafezinho na esquina. Faça a sua parte. O Jean Carada me diz: olha, esperamos melhoras para esse país. O Jorge Freitas: a política é vergonhosa. A política não, Jorge. Os políticos, né? Parte dos políticos. Me diz aqui o Pedro Bittencourt: com Gilmar à frente do TSE tem um pouco de esperança. Eu também, um pouco. O Adão de Souza: Teresina aqui, sou seu fã. Opa, Adão, beijo pro pessoal de Teresina. A Naia me diz: quem seria o nosso Macri? Nossa, essa pergunta é uma pergunta pesada, hein? Poliana: sou sua fã. Brandina Lopes: Floripa te apoia, obrigada. Opa, a Sara Burton: beijos dos Estados Unidos, Joyce. Muito bem, obrigada, gente, participação aí de norte a sul do Brasil. Agradeço. Pra gente fechar aqui as sugestões, né, de fazer sempre,
O Jair sobre a questão, e o Fabrício, sobre a questão do Fernando Henrique Cardoso, jornais e tal, entrevista. Assim, desculpa, Miriam, mas o que acontece com você? Você ficou doida, né? Porque como é que alguém, tanto tempo depois, disse que tem um filho com o Fernando Henrique Cardoso, casado, né? Ele acabou saindo da linha, a Miriam Dutra se aproveitou, tal, teve um caso com ele, né? E engravidou, né? Engravidou do presidente, estava em falta do presidente, nasceu um filho, que não era depois de tanto tempo depois, um DNA, 2 DNA. Agora ela tá dizendo que, olha, peraí, não sei não, estou desconfiando desse DNA. Fernando Henrique é forte, hein, gente? Para conseguir falsificar um DNA fora do Brasil, FHC, você é fortão, hein? Você é o cara. O que passa pela cabeça de uma criatura dessa? A quem Miriam Dutra está servindo nesse momento, né? O filho dela, que não é filho do Fernando Henrique Cardoso, mas foi registrado e é tratado como se fosse filho, né? Se dá muito bem com o Fernando Henrique Cardoso, né? Não tem nenhum problema com o Fernando Henrique Cardoso, foi tratado sempre desta forma, por FHC, e agora vem essa mulher que tinha essa história da cartola, tanto tempo depois, né? Me aparece aí com essa história mais de 20 anos depois, e aparece no jornal querendo fazer justiça, diz que recebeu um dinheiro, esse dinheiro veio de uma empresa, era uma pensão, tentando dizer que o FHC fazia uma maracutaia, aquela coisa toda. Num momento como esse, para aqui e pensa comigo, eu quero só que você preste bem atenção nisso. Vamos lá. Estamos num momento como esse, em que o ex-presidente Lula está com a corda no pescoço. A cordinha da Lava Jato tá bem assim, ó, barradinha aqui no pescoço do presidente Lula. Tá bonitinho, viu, Lula? Né? Tô doida pra essa cordinha, né, ser puxada. Aí no momento em que a honra e a moral do ex-presidente Lula estão à prova, vem, né, essa doida e resolve expor uma história, né, da intimidade e dizer que não é bem assim. Que não é bem assim, que o DNA pode não ser lá verdadeiro, acaba cuspindo, nessa história toda, diz que Fernando Henrique Cardoso pode ter de maneira ilegal passado dinheiro para ela. O FHC não comentou, o PSDB disse, olha, isso aí eu vou tratar como caso da intimidade do ex-presidente, de fato é da intimidade do ex-presidente, é ridículo expor isso no jornal dessa forma, mas está muito claro que o que esta Miriam quer, e amando, sabe-se lá de quem, é jogar, a ideia de que todo mundo é igual. Então todo mundo é igual, ninguém presta. Ninguém presta. A FHC não presta, Lula não presta. Então como vamos criticar o Lula? Como vamos criticar o Lula se o FHC também fez coisa errada? Todo mundo é igual, ninguém vale nada. Então aí vai para petizar. Todo mundo é igual uma ova. Eu não sou igual a vocês. Eu não sou igual a vocês. Eu não estou fazendo grande defesa aqui do Fernando Henrique Cardoso, mas eu posso dizer, com 100% de razão, que o Fernando Henrique Cardoso também não é igual a vocês. Pode ser que não seja como eu sou, Eu tenho ali alguns conceitos, sou um pouco radical em algumas coisas. Sabe aquela coisa? Não pegue a borracha do coleguinha, o que é meu, há critérios de decência para se ganhar dinheiro, essas coisas que andam meio demodê por aí, Mas Fernando Henrique Cardoso, certamente, não é da mesma corja e da mesma laia, que essa turma, essa petralhada, que agora, porque os raivosos, aquela turma que espuma, do PT, mas espuma ganhando um bom dinheiro, tá, gente? Ver, gente aí que bravo e detestável, mas já tá fazendo uma maior rebuliço em cima disso, porque veja bem, porque o FHC, porque tem que se explicar, porque isso, porque aquilo. Gente, vamos catar essa petezada que não tem que fazer. Vamos, o ex-presidente Lula não aparece para depor, manda os seus cupinchas fazer uma ruaça na Barra Funda e não consegue ficar olho no olho com o promotor e dizer, é simples, promotor, eu vou explicar, o triplex é meu, eu ganhei de presente. Ou, não, o triplex não é meu, eu vou provar que não é meu. Olha, o sítio é meu, eu ganhei, foi um presente de um amigo, que quis me favorecer, porque sabe como é, uma mão lava a outra. Ou então, não, o sítio não é meu, isso é conversa mole. É simples, Lula, é só explicar. Por que você não consegue explicar? Por que é tão difícil explicar? Então, preste atenção, porque a partir de agora vai começar uma campanha aí de massacre a Fernando Henrique Cardoso para tirar o foco de cima do ex-presidente Lula. Não se deixe iludir.
Esse é o momento em que a nação brasileira precisa ficar de olhos abertos, cada vez mais abertos. Mais participações aqui, o Laurentino Santos, que é Homens Iguais ao FHC. Também acho isso aí, você tem toda a razão. A Denise, onde está a Rosemary? Eu não posso dizer o que eu penso da Rosemary, porque senão, gente, né, não vai ficar muito bom, né? Assim, são palavras assim tanto quanto pesadas, né, que não são exatamente palavras delicadas em relação a essa senhora, né? E o Jean Peter diz mito, né? O Tigaldino diz, olha, não morro de amores pelo FHC, porém, em resumo, ele plantou, usou os frutos e a Dilma derrubou a árvore. É verdade. A Eliane diz, está travando muito. Ô, Eliane, deve ser a sua conexão. A gente está aqui com algumas, estamos com milhares de visualizações e não está travando por aqui, não. O Rafael Magê me diz, Joyce sempre com uma visão muito lúcida sobre tudo. Você depois dá uma espiadinha aí nos comentários. E para fechar, né, gente, o que eu quero dizer para vocês é que o PT, né, vai continuar tendo um piti. E vai continuar tendo esse piti agora por causa dessa Miriam Dutra, né, que saiu ali, sei lá de que buraco, para arrumar essa confusão. Vai continuar tendo um piti porque não quer explicar as confusões no TSE. Vai continuar tendo um piti porque não consegue organizar a bancada dentro do Congresso Nacional para apoiar a Dilma. E eu nem aqui culpo o PT. Não culpo não, porque apoiar a Dilma é duro, gente, né? Agora, ele dentro do PT, fazendo serviço para o governo. Então, saiam do PT. Olha que convite bom para a bancada petista. Saiam do PT, mostra a essência, né, e pede para sair, vai para outro partido, né? Até arruma, quer uma partidinho de esquerda, arruma aí um partidinho de esquerda, mas sai do PT, mostra que tem decência, né? Porque por enquanto o PT tem prestado um grande desserviço à nação brasileira. Nos jornais, essa história da manobra do Lula, você vai ver essa história do PT no TSE, acusando o PSDB, e o PSDB dizendo que não tem nada a ver com essa história, que o PT que se explique, o Aécio meio em cima do muro, porque é aquela coisa sempre, né? O Aécio anda muito tranquilo, e você vai ver também os números aí do Banco Central mostrando a retração na economia brasileira, o que deve ser confirmado aí em março com a retração do PIB. Lamentavelmente, você vai ver o Brasil descendo a ladeira, né? Mais uma obra do PT para você. Eu vou ficando por aqui. Antes de ir embora, umas participações. O Maicia diz, olha, aqui em Minas está travando muito. Um beijo aí pro pessoal de Minas, hein, gente? Mas tem bastante gente conseguindo acompanhar. Então, deve ser probleminha aí na internet de vocês. O Jefferson Bacagini me diz, olha, se tivesse um programa de 2 horas com a Joyce seria perfeito. Opa, obrigada. 2 horas é bom, hein? Eu já fiz um jornal de quase esse tempo aí. Eu vou ficando por aqui. Olha, absurdo falar do Aécio assim. Eu quero ver a competência dele no governo, não nas ruas, liderança, tem que sair do povo. Eu também acho, Francisco, eu também quero ver a competência, né, dele. O Dan Padilha volta FHC, bem que ele poderia querer, né? Ele não quer mais saber disso, não. E o Marcelino Martins me diz, pena de morte para político corrupto. Nossa, que radicalismo, hein? Gabriela Borges, Curitiba apoia. Muita gente dizendo que estão sabotando o meu sinal. Estão sabotando? Eu vou encerrar esse vídeo e vou subir ele no Facebook para você. Para quem não conseguiu acompanhar ao vivo, você espia no Facebook. Se a petezada está sabotando, gente, sinto muito, não vão conseguir. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia. Beijo a todos, uma ótima noite. E a gente se fala amanhã cedo e ao vivo por aqui, que eu tô adorando